Boa noite, agora vamos fazer nossa leitura do dia, encerrando o nosso dia e vamos dar sequência ao resumo do livro de Gênesis, que a gente vai estar fazendo só um resumo para as pessoas despertar o interesse para conhecer a sua própria identidade e aprender com cada personagem do livro de Gênesis, a tirar os códigos ali de dentro da vida deles e aplicar na nossa vida para a gente deslanchar, e a gente melhorar a nossa qualidade de entendimento da palavra. Lógico que não tenho teologia, então eu vou fazer leitura, vou contar a história e esse vídeo vai servir para as pessoas despertar o interesse pela leitura. Quem faz esse despertar é o Espírito Santo de Deus, é o próprio Espírito que vem ao seu encontro e te desperta esse desejo de se direcionar para se aproximar da vida de Jesus, se aproximar da bênção que Deus tem para você e tem para mim. E cada dia que você caminhar seguindo os passos de Jesus dentro da palavra, você vai perceber em cada história a riqueza que Deus já deixou para a gente, e que já está revelada. Toda essa riqueza contém na palavra. Tudo que nós precisamos está aqui na palavra. Isso faz com que a gente se sinta consolado, porque Jesus foi para junto do Pai e nos prometeu o Consolador, que é o Espírito Santo, aquele que vem tirar a gente de todo o mundo de escravidão. E é o próprio Espírito Santo de Deus que nos conduz para Jesus. E é o próprio Jesus que nos conduz para Deus. E só através dessa comunhão e aprendendo tudo com os que fizeram parte do projeto de Deus, para deixar tudo escrito para ser esse manual da nossa vida. Nós continuamos esse projeto porque o que Deus tinha para fazer por mim e por você já está feito. Agora é seguir o manual e pé na tábua. E vamos nós. Vamos fazer aqui, continuando o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 26 a seguir. E em seguida a gente vai dar sequência ao resumo do livro de Gênesis. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar. O que significaria semelhante saudação? Imagina, Maria era uma jovem ainda, Então, uma jovem agraciada de sabedoria divina para entender que Deus estava se manifestando através de um anjo e ela tinha a abertura de coração para acolher. E vamos dando sequência. E o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graças diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, e ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essas são palavras do Evangelho e palavras de bênção para as nossas vidas, e é palavra de salvação para os que creem. A apresentação de um anjo para uma adolescente é um sinal de graça, Então, assim, se a gente vamos voltar lá para o resumo do livro de Gênesis que a gente estava falando, todas as vezes que Deus conversava
com Abraão, ali não expressava um anjo conversando com Abraão, mas o próprio Deus conversava com Abraão. E a gente foi narrando toda a história. Quando a gente chegou em Isaac e os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, Esaú, por exemplo, quando teve a sua bênção passada para Jacó por mecanismo na realidade, Jacó já tinha conquistado a bênção, né? Porque foi uma negociação com Esaú. E isso, quando chegou o dia de Jacó receber essa bênção e Esaú entender que tinha sido enganado, ele afirmou para o próprio pai que Jacó seria seu inimigo de morte. Então a gente entende que por essa razão Jacó fugiu e foi estar em outro país, em outra região, onde o seu pai havia falado: você vai para a região X, vai se casar, vai crescer, multiplicar, e você tem a bênção contigo. Então ele fez todas as conquistas, como a gente já fez uma narração um monte, né? E aí, depois que Jacó já tem os seus filhos, os 11 filhos, 12 filhos na realidade, ele volta para a terra, para onde está seu pai. Porém, o inimigo de morte dele, que era o irmão de Esaú, tinha já preparado um grande exército para ir de encontro a Jacó. Afinal de contas, Jacó tinha esse inimigo de morte, que era o próprio irmão. O exército de Esaú era um exército muito grande, ele construiu um exército muito grande. Agora vamos assim, tem a parte que Jacó brigou com o anjo, né? Brigou com o anjo e pegou os códigos de sabedoria dos céus com o anjo. Foi uma noite de luta, quando ele estava voltando para sua terra. E o anjo entregou os códigos para ele. E a gente aqui não explica quais foram os códigos, mas só para você entender, quando você estiver lendo o livro de Gênesis, Jacó, quando soube que seu irmão estava vindo ao seu encontro com um exército enorme e que ia destruir tudo que ele tinha construído e ia tomar tudo dele, Jacó, após essa conversa com Deus numa noite, essa luta com o anjo, ele pegou esses códigos, pegou esses ensinamentos que veio direto do trono de Deus, e ele, ao retornar dessa luta com o anjo, voltou para o meio do seu povo e mandou presentes para Esaú, muitos presentes, né? E os presentes foram de encontro ao exército de Esaú. Então, quando esses presentes foram enviados, foi muitos bens que Jacó mandou entregar, foram muitas ovelhas, foram camelos, foi muita coisa, foi muitos presentes. Você tem que ler para você ver, para você chorar como eu chorei. E essa forma de se deparar com o inimigo, presenteando, você não tem noção o que vai acontecer com você quando você estiver fazendo essa leitura. Você não tem noção, você não tem noção do que vai explodir dentro do seu coração. Porque Jacó faz um ato de muita humildade. Ele manda os presentes, manda uma equipe de pessoas na frente para presentear e falar que é o servo de Esaú que está presenteando, né? Então Esaú começa a abrandar o coração. Já imaginou um guerreiro lá indo e de repente ele começa a receber presentes, muitos presentes, e quando chega a hora de se encontrar com Jacó,
Jacó se curva, se dobra por terra diante de Esaú e o sauda como um rei, como um senhor dele. Ó, tô aqui está teu servo. Tudo que eu tenho aqui está para te servir. E esse servir de Jacó faz o coração de Esaú derreter. O coração de Esaú derrete diante do inimigo de morte. E esse coração derretido acolhe Esaú, fala, vamos para junto do nosso pai. E dali seguiram para a terra natal. E ao chegar nessa terra natal, tiveram ali reunidos, mas Esaú entendeu que os seus bens e o seu exército e os seus povos, todo aquele povo que fazia parte, junto com todo o povo de Jacó, não cabia naquela região. Para você ver a grandeza que eram esses dois. Não cabia e Esaú falou o seguinte, olha, eu vou me retirar, vou levar tudo que é meu para uma outra região, porque aqui não cabe tudo que temos. E para você ver, é você lendo, para você viver a cena. É você lendo para você entender quem é você. Para você saber que tipo de gente que existe dentro de você. Eu não tenho palavra para expressar o que acontece quando seu coração explode, quando sua mente dá uma explosão louca, certo? Para você entender que o que Deus tem para você está tudo dentro de você. Tudo que Ele tem para você está dentro de você. Mas você tem que vir no manual para descobrir. Você tem que vir no manual para você entender. E você não tem noção. Eu tá gravando esse vídeo para lançar numa rede social. Eu sei que nas redes sociais está cheio de coisa que não se aproveita. E um dia, um dos seus, ou mesmo você, vai ter acesso a esse vídeo. E você vai entender que eu tive coragem de abrir a boca para falar do jeito simples, sem até nem saber falar como convém. Mas quando alguém tiver acesso a esse conteúdo, e que for o próprio Espírito Santo que tocar no coração, ele vai buscar aqui no manual, na palavra, tudo que ele precisa para o coração dele explodir diante de Deus, para a mente dele criar uma explosão de conhecimento da bênção de Deus, para que o próprio Espírito o envolva com tanto poder, que cada vez que você olhar para a palavra, os seus olhos não resistem, e eles serão lavados todos os dias com a água do Espírito de Deus que sairá dos seus olhos. Isso é tão lindo que eu não tenho uma palavra para expressar isso, né? E ainda assim, sabendo que tem toda essa riqueza, todas essas maravilhas na palavra, que é esse manual lindo que nos mantém na presença do Senhor. Mas tem pessoas que usam o manual para fazer as coisas tudo o contrário. Quantas e quantas vezes, por não ter entendido o manual, que é a palavra de Deus, eu fiz coisas que me destruiu. Quantas e quantas vezes eu fiquei rancoroso com uma pessoa. Quantas e quantas vezes eu não perdoei uma pessoa. Ou seja, foram coisas ruins que foram acontecendo. Eu falo para você o seguinte. Eu trabalhei algum tempo como funcionário. Trabalhei por 6 anos de carteira assinada. Depois eu trabalhei, esses 6 anos eu trabalhei em supermercado. Depois eu trabalhei mais 12 anos como representante comercial de uma empresa, União Atacado. Hoje ela não existe mais. Os donos pararam com a empresa. Depois dessa empresa eu trabalhei mais 11 anos numa outra empresa. E essa empresa
é de Goiás, uma empresa grande. Trabalhei por 11 anos. E eu vivia num mundo pequeno. Eu tive a oportunidade dentro dessas empresas, em ambas, de ter lançado o meu nome para ser um supervisor, um gerente comercial de venda. E eu não quis, nem coloquei meu nome, certo? Nem coloquei o meu nome, porque foi cogitado. Pode colocar seu nome para... Eu não quis. Eu não dava conta de falar para as pessoas. Eu não dava conta de liderar pessoas. E aí interessante, eu não dava conta de pegar a palavra e transmitir a palavra de forma simples. Parecia que quando eu tinha que anunciar a palavra, eu tinha que passar um tempão estudando, eu tinha que passar muito tempo me preparando, certo? E eu esquecia que Deus já me fez completo. Era só falar de mim mesmo, falar o que Deus fez comigo. É só isso. E Deus já fez muita coisa comigo. São tanta coisa que Ele fez comigo que me transformou, vem me colocando um dia após o outro para chegar onde eu estou hoje. A riqueza que eu tenho hoje, ela está aqui dentro. Mas a riqueza que está aqui, eu ainda não dei conta de explorar. E essa riqueza que está aqui, que eu ainda não dei conta de explorar, estou gravando essas lives, esses vídeos, para mim destravar uma série de coisas que tem guardado aqui dentro, que pode transformar a vida de outras pessoas. Aqui dentro já explodiu, dentro do meu peito explodiu. Assim, é um entendimento que vai crescendo dentro do coração, que deixa a gente sem palavras. E fica sem palavras porque aqui ainda não explodiu. Aqui ainda está travado. Tem muita coisa para ser aberta. Tem muitas portas para ser destrancadas. E é aqui na palavra que eu estou buscando essas chaves para abrir a mente, para explodir essa mente. Porque se ela não quiser abrir com chaves, ela precisa explodir como uma dinamite. E é a partir daí que vidas serão transformadas. É a partir daí que pessoas serão tocadas pela ação do Espírito Santo. E é por essa razão que eu estou gravando esse vídeo. Para que um dia a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo de Deus, toque no seu coração. Para que você venha buscar no manual do Criador. Aqui está o manual, a palavra de Deus, a Bíblia é um manual onde você consegue resolver todas as coisas. Te desejo do fundo do meu coração uma excepcional noite e que Deus te dê a clareza de que você é a imagem e semelhança do Criador. Que você precisa ser multiplicado. Você precisa alcançar a bênção através do Espírito Santo de Deus, da palavra e da obediência à palavra. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Tenha uma excepcional noite. Um beijo no coração.